Começando mais um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Muito bem, estamos iniciando mais um podcast. A gente está começando a entrar em gente importantíssima. Semana passada, para quem não assistiu, Ana Faquinato foi um vídeo e um áudio muito bacana, principalmente falando da parte americana, da cultura americana. Ela está lá hoje coordenando uma universidade, então você que não assistiu ou que você não ouviu, por favor, vai lá. E hoje estamos com alguém muito especial, tá? Que o TVU não conhecia, então estou tendo o privilégio. Quem fez essa ponte para tudo isso acontecer foi a Juliana Piva, que também já passou por aqui. Então, se você também não assistiu o vídeo da Ju, por favor, assiste lá, porque tem conteúdo muito, muito exclusivo e de pessoas que estão ali na essência da quiropraxia. E para não fugir disso, estamos aqui com Cira Borges. Essa é a pessoa, não sei, para mim, é uma das mais influentes de quiropraxia no Brasil. Por quê? Você que chegou aqui primeiro, né? E não podemos negar isso. Não podemos negar, é fato, é histórico já, né? Então, assim, obrigado por ter topado, por ter vindo. E ela estava aqui na Anhembi Morumbi, hoje a gente está na Anhembi Morumbi, então queria agradecer o pessoal da Anhembi, a coordenadora Aline Ferreira, por ter abrido espaço e tá fazendo isso acontecer. Hoje a gente está com os estudantes aqui também. Então, assim, quero saber de você, Cira. Vamos lá. Hoje você já deu uma palestra ali contando um pouco da tua história. Também a gente vai ser um pouco redundante, mas as pessoas que estão assistindo e que estão ouvindo não sabem. Não, eu adoro contar essa história. Então vamos lá. Como é que foi o teu início na quiropraxia, que você já é médica, né? Formada há muito tempo atrás, e você conheceu a quiropraxia no meio do caminho. Hoje já é difícil conhecer a quiropraxia, imagina naquela época, né? Então eu quero entender um pouco disso. Foi interessante, porque eu trabalhava no hospital como médica em Amargosa, na Bahia. E tinha esses amigos, né? Voluntário da Paz, não sei se hoje alguém sabe desse programa de Voluntário da Paz, que era um pessoal jovem americano que vinha trabalhar nos países subdesenvolvidos, né? E ele trabalhava lá em Ilhéus e soube que vinha um casal de médico, meu esposo na época era médico, e vinha um casal de médico jovem, e então ele entrou em contato e a gente ficou amigo. E a mãe dele veio visitá-lo e era quiropraxista. Então ela foi da época de BJ, né? Foi colega de BJ Palmer. E ela veio visitá-lo e ela tinha uma clínica muito grande em Los Angeles, de quiropraxia. E aí se eu posso contar, minha primeira exposição à quiropraxia, mas vou dizer, não mexeu em nada comigo, não me criou grandes insights, nada disso. Minha tia estava há mais ou menos uns 8 dias com a ciatalgia violenta, morava na fazenda, e eu pedi para ela vir, ela veio para Amargosa e eu ia internar no hospital para tratar, né? E a mãe do Brent, o Brent McNabb, esse amigo meu, que acabou sendo uma pessoa muito influente e muito envolvida com a quiropraxia no Brasil, o Brent, até hoje. E a mãe dele disse, não, pera ainda, tirou as coisas da mesa, botou minha tia em cima de uma mesa. Vamos lá. E tratou. E eu assim E minha tia estava sem poder andar, teve que entrar em casa carregada e tal, e eu ia levar imediatamente para o hospital. E ela tratou. E minha tia levantou e disse, não, passou, não estou sentindo mais nada. E começou a dançar, porque a mãe do Brent era muito engraçada, de uma energia muito grande. Era uma pessoa que tinha energia até demais. E a Beth McNabb, que é uma pessoa, foi esse ponto. Agora, dizer que nesse momento me tocou, não. Achei interessante. E ela tratou várias pessoas do bairro e tal com isso. E o Brent, que era voluntário da Paz, voltou para os Estados Unidos, fez quiropraxia na Palma, ele e o Ross, que era outro amigo, o Ross Royster, e com isso a gente ficou sem se ver por 9 anos, que ele estudou, né, na Palma, foi para um descanso trabalhar, e depois eu o convidei, eu digo, a gente mantinha uma correspondência, eu digo, vem aqui para o Brasil para trabalhar com isso aí, eu não sabia nem o que era, esse treco aí que você está fazendo. Aí ele veio. E eu tinha uma clínica grande, eu sou psiquiatra, então eu trabalhava no hospital psiquiátrico, mas eu tinha uma clínica também, clínica geral, que eu atendia.
E eu vi, um dia me chegou um paciente, o Breno trabalhava na sala ao lado, e um dia me chegou um paciente com uma paralisia facial, dor de cabeça violentíssima, o cara estava há um mês nesse estado, não podia nem se movimentar, entrou carregado, era até um paciente pobre, e eu não sei porquê, aí eu não sei o que foi que me levou a dizer, Brent, dá para você dar uma olhada? Eu não sei se eu estava com o consultório cheio, entendeu? Se eu queria ganhar tempo, porque eu tinha que ligar para o neurologista e mandar esse paciente para o hospital geral, né? Mas sem expectativa nenhuma ali naquele... Não. Aí eu disse, Brent, dá uma olhada aí nele para ver, porque eu mandava os pacientes para ele, né, para ele poder ter gente para atender. E aí, no final do dia, eu digo, meu Deus do céu, cadê o paciente, né? Onde é que está? Ele disse, não, tratei C1, C2, occipital, mandei para casa, ele tinha um problema. Para mim é como se ele dissesse blá, 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 porque não fazia nenhum sentido era o que outra ele língua, falava, né? Outra língua. Aí eu digo, ai meu Deus, como é que faz uma coisa dessa, né? Preocupada e tal. Fiquei com aquela coisa angustiante, porque eu não tinha mandado o paciente de volta. E aí o paciente volta 2 dias depois, sozinho, sem a paralisia facial, sem a dor de cabeça, se sentindo ótimo, maravilhoso. Aí eu perguntei ao Brent na volta para casa, o que foi que você fez? Foi eu não sei o que, a MTs, aquelas histórias todas de quiropraxia, do nervo, não sei o que, da subluxação, de CO, C2. Eu digo, olha, tudo bem, se o negócio é tão simples assim, eu acho que saiu um momento assim que eu falei, por acaso, né? Eu digo, se o negócio é tão simples assim de tratar, eu adoraria fazer isso. Deixa eu te cortar um minutinho, porque é uma dúvida desde a da época da sua tia, da mesa, tudo. Você acha que você olhou aquilo e não deu tanta importância ali na hora, achou legal, tudo, mas você acha que isso é uma visão de médico ou não? Você, por ser médica, antes fala assim, eu não tô entendendo o que é isso aqui é uma coisa muito doida pra mim. Eu acho que sim, entendeu? Por isso que eu entendo a postura médica em relação à quiropraxia. Porque para mim não dizia nada. A linguagem não me dizia nada. Né? Foi uma interferência do nervo, C1, C2. Não dizia nada, não significava nada. Mas você achava que era um embromation, assim, e dava certo? Ou não? Você botava fé que aquilo... Eu achei que como ele era formado, tinha essa especialidade, devia ter técnicas. Então eu achava que alguma coisa ele fez, mas não me mexeu em nada. O que mexeu um pouco, não foi assim, mas foi para mim uma surpresa muito grande, foi esse paciente com esse resultado. Foi o que tocou mais, né? Foi o que me tocou mais. E aí, 6 meses depois, eu recebo uma carta da Palmer me oferecendo uma bolsa. Então vamos lá, Palmer, para quem não sabe, Palmer é a principal faculdade de quiropraxia no mundo. A faculdade mãe, né? A faculdade mãe lá nos Estados Unidos. Então, assim, hoje ainda é referência, imagina na época, né? Então, assim, você recebeu uma carta do nada falando, do presidente, né? Era uma bolsa presidencial, então... Aquela época a inflação no Brasil era altíssima, né? Era 90%, né, de inflação. E, quer dizer, para ir para os Estados Unidos com 4 filhos, eu disse, eu vou. Eu pensei, por que não? Né? Mas eu disse, bom, eu vou, mas eu tenho que levar os 4 filhos. Sim. Né? Eu não podia deixá-los, né? Não deixaria para trás. Pô, mas assim, quiropraxia então te tocou o suficiente de você largar uma profissão, cargos e até a parte de remuneração alta aqui no Brasil para ir se aventurar. Foi engraçado, porque era um momento da minha vida que estava tudo indo espetacularmente bem. Eu estava ganhando muito bem. Você já tinha chegado lá? Vice-diretora do hospital psiquiátrico, quer dizer, tinha toda uma clínica muito grande, tinha um nome, tinha um conhecimento, né? As pessoas me conheciam na região. Eu fazia um trabalho voluntário com a igreja também, de saúde comunitária. Então, era uma pessoa que tinha um conhecimento, que estava bem financeiramente, né? Isso nos idos de 88, né? Foi quando eu saí do Brasil. Então, ter decidido, para mim foi assim, por que não, né? Vou aprender outra coisa em outra língua, os meninos vai ser bom para os meninos, então vamos lá. Você foi buscar objetivos novos na tua vida? Não, na realidade não. Vamos ver o que dá. Foi assim, por que não parar, né? Aí eu consegui, foi engraçado, que eu consegui que o Estado me desse uma licença.
sem remuneração, mas uma licença de 2 anos e meio. Porque eu não vou me aventurar tanto, assim, porque se não der certo eu volto. Claro, eu tinha meu emprego de volta quando Sim. voltasse, né? Então, mas fui meio no escuro, assim, pelo um certo espírito de aventura. Por que não? Né? Você está na idade da vida, 40 anos, né? Já aos 40, e disse, por que não? Tá na... Acho que não sei se é a crise dos 40 não, viu, gente? Mas é um pouco aquela história de dizer, vamos tentar, né? Uma coisa nova. Foi isso aí. Mais um espírito de aventura do que realmente de aprender a quiropraxia, coisa assim. E você chegou lá nos Estados Unidos, assim, principalmente naquela época, é diferente do que é hoje lá, né? Então, assim, hoje, lá você chegou fazendo quanto tempo de curso? O curso, eu pude fazer o curso em 2 anos e meio. Em 2 quase anos 3, e meio. porque eu tinha todas as matérias, né, já de medicina, que foram aceitas pela Palmer. Então, todas as matérias básicas de anatomia, fisiologia, bioquímica, né, todas foram aceitas pela Palmer, os créditos, e eu pude entrar fazendo a parte de quiropraxia mesmo. Prática da coisa. Filosofia, neurologia, eu fiz neurologia, radiologia, que a gente não tinha nada, né? Então, então, foi muito interessante. Agora, o interessante foi os 3 primeiros meses, porque meu inglês era desse tamanho, né? Não tinha quase nada. Então, foi uma dificuldade inicial com o inglês, mas deu para vencer. Entre trancos e barrancos. Tranquilo. Foi que foi. E hoje, assim, você ter feito uma faculdade de medicina, como é que você consegue avaliar a faculdade lá? Você acha, assim, que realmente é uma coisa muito diferenciada? Muito diferenciada. E daquela época para o que é hoje a Palmer hoje tem um espetáculo, né? A parte toda de biblioteca, de pesquisa, né? Hoje a Palmer recebe dinheiro do governo americano para pesquisa, né? Em relação à coluna. Então, hoje a Palmer é muito avançada. Naquela época, era muito menos. Né? Era ela, mas era muito quiropraxia mesmo. Né? Então, eu achava, em termos curso, achei muita coisa interessante. A parte de sistema nervoso, foi muito coisa que eu nunca aprendi na universidade, né, de medicina. Na faculdade de medicina eu aprendi lá. A parte de radiologia, toda a parte de radiologia. E uma das coisas que foi interessante, que eu achava, era a parte de filosofia, dizendo, não tem nada a ver essas histórias, né? A inteligência inata, eu achava aquilo... Conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir, né? Então, só queria passar na matéria, né? Tenho que confessar isso. Eu queria aprender a ajustar. É interessante, achei interessante, mas uma das coisas que me chamava a atenção era que eu achava simples demais. Não tinha uma explicação fisiológica que me convencesse sobre o ajuste. Sim. Entendeu? Era interessante. Não havia, assim, um pouco a visão médica, a gente via resultados, né? E na Palmer até fica um pouco complicado, porque a gente vê mais... gente que não tem sintomas grandes, né? Não é como aqui, que você pega todo tipo de paciente. O México, por exemplo, na clínica são 5.000 pacientes ao mês, 3.000 pacientes ao mês em outra clínica. Quando eu me formei, eu fui para o Peru. Pois é. Que é 70 pessoas por dia. Exato. E aí você tem, na clínica das universidades do México de quiropraxia, chegam casos de todo tipo, né? Fraturas de câncer, não sei o quê, tudo isso para diagnóstico diferencial, enquanto na Palmer não, a gente tratava os filhos, os primos, os amigos, né, outros estudantes, quer dizer, você não tinha o primeiro impacto para mim veio quando eu vim para o Brasil e que eu atendi meu primeiro paciente, meus primeiros pacientes. Aí o resultado realmente, eu me lembro que eu liguei para meu professor, ter ligado, não sei, naquela época não existia celular, não existia nada disso, eu não sei nem como é que a gente se comunicava, né? Fax, eu acho que eu passei um fax tinha fax, gente, vocês sabem o que é fax? Pois é. E aí eu passei um fax para esse professor meu dizendo assim, o que foi que eu fiz que o paciente com hérnia de disco violento, ciatalgia, e recuperou no dia seguinte, estava bem. Então, ele disse assim, aí ele tentou dar explicação, mas você não tinha uma explicação assim, fisiológica, como é em medicina, né? Que você tem mesmo com a teoria do micróbio. Que A mais B, e por aí vai.
Exato. E hoje, assim, você se formou nos Estados Unidos, você chegou, se existia ou não, ou se existia, você fez as convalidações, os boards, para você poder atuar lá ou não? Não, eu nunca queria atuar. Mas precisava fazer isso, né? Não, eu não tinha dinheiro. Eu não fiz Tá. os boards porque eu não tinha dinheiro mesmo. Mas já existiam os boards lá. Já existia, claro. Tá. O board já existe há muitos anos. Né? Eu nunca fiz... Foi engraçado que o exame do board eu fiz na Argentina, com o grupo da Argentina, em espanhol, viu, gente? Em espanhol. Quer dizer, todo o teste em espanhol. Uhum. Mas eu nunca fiz os boards nos Estados Unidos, primeiro que eu não queria atuar lá. Tá. Então, e eu não tinha dinheiro. Né? Você não queria atuar lá por uma questão de querer trazer isso pro Brasil? Falar assim, isso aqui é sensacional, eu quero trazer pro Brasil, ou não, porque eu não quero morar lá? Não, de início era o contrato que a gente tinha com a Palmer. A Palmer, para dar uma bolsa para o estrangeiro, você tinha que voltar ao país por 5 anos. Ou você pagaria $20 mil por ano por 5 anos. Então é $100 mil, gente, a escola na Palmer. E hoje deve estar um pouquinho mais. Tá. A Ana no último episódio já falou um pouco quanto que tá. E é assustador, né? Exato. E então eu tinha que voltar, se eu resolvesse ficar nos Estados Unidos, ou quem recebesse a bolsa resolvesse ficar nos Estados Unidos, tinha que pagar. Então, minha ideia mesmo era voltar, nunca pensei em morar nos Estados Unidos, então voltei e iniciei no Brasil com o trabalho de quiropraxia. Não acreditando muito, né, que ia dar resultado, mas resolvi, eu digo, eu vou testar para ver como é que é. Já que eu fui aprender e tal... Mas você foi testando em paralelo você voltou trabalhando como médica e foi trabalhando com quiropraxia em paralelo ou não? Você falou, não, vou me aventurar 100% nisso para ver o que dá. Aí tem uma história ótima. Vamos lá. Porque eu reassumi meu trabalho no estado, no Hospital de Ilhéus, eu pedi a transferência, consegui, então reassumi, acho que em janeiro ou fevereiro de 91. Né? Não, 90, quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei em agosto, ou outubro, novembro no Brasil, e em janeiro eu assumi o trabalho no Hospital Geral pelo Estado, que eu era médica do Estado, em Ilhéus, né? E o que é que eu fiz? Eu cheguei lá e disse ao diretor, digo, olha, o Estado me deu 3 anos para sair e fazer uma especialidade que não existe aqui no Brasil. E eu quero só trabalhar com ela. Ele disse, não, mas você tem que entrar na escala de plantão. Eu disse, não, eu quero só trabalhar com quiropraxia. Aí ele disse, tá, tudo bem. E aí, trabalhar onde? Ele disse, bom, entre com o trabalho de fisioterapia. Aí eu fui para a sessão de fisioterapia. E aí sentava lá e o pessoal meio, né, meio assim, quem é essa, né, que está entrando aqui e tal. Só que tinha um paciente, eu não posso ficar parada, né, porque se ficar 2, 3 horas parada lá sem fazer nada, é um horror. Aí tinha um paciente, tinha um problema de ombro. Aí eu disse, deixa eu lhe ver e tal. O cara estava fazendo aquele exercíciozinho com a roda, né? Eu disse, deixa eu ver aqui. Eu digo, alguém já lhe pediu radiografia do pescoço? Não, nunca pediu. Eu digo, então vamos tirar essa radiografia. Aí fui lá, levei para a radiologia, tiramos a radiografia e tal. E o cara tinha um pescoço, coitado. Você imagina, né, como é que não estava. E o ombro também, né? Congelado, que não mexia. Aí eu comecei a trabalhar com ele, né, com o ombro e tal, fiz um ajuste. E o cara, que no ombro não saía daqui, já estava assim, né? Já levantado. E o cara era um senhor já, né? Ficou entusiasmado. Mas o resultado disso é que o pessoal de fisioterapia me botou para fora. Passou-se uns anos e ainda não mudou muito. Não, eu acho que criou, né? Não sei o que foi que teve. Mas depois se tornaram minhas pacientes. Sim. Mas disseram que não me queriam lá. E falou com o diretor. E aí eu fiquei perdida no hospital sem saber o que fazer. Mas dizem que quando a gente foca, eu digo sempre isso, se você focar nas coisas, as coisas acontecem. Eu estava no hospital tentando ver o que é que eu vou fazer aqui no hospital, porque eu não tinha lugar para trabalhar, né, não tinha nada. Quando eu vi o interfone chamando o médico no local e tal para atender um paciente na emergência. E eu não atendi a emergência. Né? Eu disse claramente que eu não ia atender nada, nem emergência nem fazer plantão. Mas aí a enfermeira chegou e disse, doutora, tem uma paciente aí com dor lombar. Eu digo, opa! Vou abrir uma exceção. Talvez minha oportunidade, né? E aí eu peguei essa paciente e fui ver. E a mulher gritava com uma lombalgia violenta, né? E gritava e se acabava de dor. Mas eu não tinha mesa, não tinha nada. Eu digo, me arranja um banco.
Me arranjaram um banco. O banco era desse tamanho, a mulher era desse tamanho. Né? Era grande, larga. Aí eu examinei tal, a mulher, examinei tudo e depois... E outra coisa interessante, eu nunca consegui aprender postura de lado na Palmer. Eu tinha maior dificuldade de fazer postura, side posture, né? Como é que chama aqui? Side. Side posture mesmo? Então, eu tinha dificuldade, não conseguia fazer. Saí da faculdade eu fazia de conta que fazia, mas não sabia fazer, não conseguia. E o que é que eu tinha? A única coisa que eu tinha, a mulher tinha um problema de sacro, a única coisa que eu poderia fazer, side posture, né? E aí eu disse, valha-me Deus e vamos ver o que é que vai dar, né? Porque é a minha chance. Botei a mulher nesse banco pequeno, botei de lado, posicionei. Na hora que eu encaixei, fez aquele barulho grande, alto, né? Todo mundo... Isso aí, nesse momento, já estava uma audiência grande. O corpo médico inteiro. O médico não, que não tinha ninguém médico no hospital esse horário, mas tinha todas as enfermeiras, todas as atendentes, todos os auxiliares, todo mundo em volta para observar, né? Aí todo mundo abriu aqueles olhos enormes e a mulher deu um grito assim, disse, minhas pernas. Eu digo, ai, minha nossa. Eu cá comigo, o coração bateu, eu digo, pronto. Lesionei alguma coisa. Eu estava no início ainda, né? Não tinha essa segurança toda, eu digo, mas eu tinha testado para hernia de disco, então não havia herniação. Né? Eu tinha certeza que não tinha herniação. Eu digo, alguma coisa aconteceu. Né? Mas aí eu fiz aquele espírito, não, levante, levante e ande, quase como Jesus Cristo, levante e ande. Peguei a mulher assim, ande um pouco, eu lhe seguro. A mulher andou e disse, ai meu Deus, a dor passou, não estou mais com dor. E aí todo mundo aplaudiu, né? E aí foi o início. Aí me arrumaram uma sala e eu trazia a maca de quiropraxia e aí começou a lotar. Né? O pessoal do hospital e o pessoal parente do hospital e pai, não sei o quê. Eu sei que com 3 meses eu já estava com 1 ano de lista de espera para poder atender no hospital. Foi uma experiência fantástica, mas nesse período eu já estava começando a viajar muito, né? Para 91 foi quando eu comecei a encontrar o pessoal daqui do Brasil, né? Outros quiropraxistas, e a gente começou com a ideia da Palmer, de trazer a Palmer para aqui. Uhum. Então eu comecei a viajar muito, e aí... O legal é isso, né? Você começa a ganhar um reconhecimento, você começa a se provar para as pessoas e fala assim, eu quero disseminar isso por aqui, né? E você trouxe a marca dos Estados Unidos? Claro. Ah, tá. Claro. Uma Tulizinha? Uma Tule. Estamos com falta de Tules, né? Eu tenho até hoje a Tule. Show de bola. E aí a gente vai entrar agora exatamente num momento muito importante da história da quiropraxia no Brasil, que é exatamente essa gana de querer fazer acontecer e trazer a Palmer para cá. E como é que foi esse processo? Porque você teve que se reunir com... Você sabia que tinha gente trabalhando aqui com isso? Ou com algo parecido? E falou, vou atrás desse pessoal? Como é que foi? Não, o pessoal da Palmer sabia que tinha o Matheus. Aliás, a Federação Mundial sabia que tinha o Matheus, que era... A Life ajudava nessa época aqui o Matheus. Então, eu entrei em contato com o Matheus. E Matheus me disse, tem mais 2 quiropraxistas aqui. Tem um no Rio Grande do Sul, Marino, mas ele não quer saber de nada mais, não quer se envolver. E tem o Nagaia aqui, que é assim muito tímido, também não quer se envolver. Aí eu entrei diretamente em contato com o Marino e com o Nagaia. E disse, que tal se a gente se encontrar em São Paulo? E aí organizamos lá na clínica do Matheus e nos encontramos aqui em São Paulo. E os 2 eram formados nos Estados Unidos ou não? O Marino é formado, foi o primeiro quiropraxista do Brasil, foi Marino, né? Marino Schuller, do Rio Grande do Sul. Você foi a primeira mulher. Eu fui a primeira mulher e a terceira quiropraxista. Muito bem. E o Nagaia se formou por um programa do Japão, né? Com a Palmer e tal. E, resultado, com eles 2 nós nos juntamos. E aí vamos formar a Associação Brasileira de Quiropraxia, porque eu já achei que a gente já deveria pertencer à Federação Mundial de Quiropraxia. Com 4, né? Naquela época era 4. Então, vão pertencer à Federação Mundial e tal, e aí, para a gente ter uma certa... Porque a gente viu no início, quando eu comecei a trabalhar, quer dizer, que eu fui vendo os resultados, aí foi me entusiasmando. A profissão me ganhou, realmente, com os resultados que eu fui tendo os pacientes. Aí foi um entusiasmo, né? Eu digo, não, a gente tem que trazer essa profissão para o Brasil, tem que trazer a profissão para o Brasil. E aí juntamos
e vamos formar a Associação Brasileira de Quiropraxia. Sim, teve a batalha do nome, que era quiropatia, que o Matheus chamava. Então se trocou para quiropraxia. Porque o Matheus teve uma formação não convencional ali da Universidade de Quiropraxia, né? O Matheus era um cara que tinha um conhecimento muito grande, né? Ele lia muito, a biblioteca dele era extensa, ele era uma pessoa que era muito inteligente e que sabia, ele era cuidadoso com o ajuste. Ele não ajustava qualquer coisa, ele não ia prejudicar ninguém, porque ele prejudicaria o nome dele. Né? Mas a ideia dele era de cursos de final de semana. Era o que ele acreditava que ia criar a profissão no país, era criando mais quiropatas. Sim. Né? E a gente chega, e eu principalmente, o Marino era mais, não queria muito. O Marino até hoje já estava aposentado naquela época, né? Até hoje diz que está aposentado e ainda está trabalhando aí, né? Mas com essa ideia da gente voltar, disse, bom, vamos fazer escola, né? A gente tem que fazer, tem que trazer. Primeiro a gente teve de trazer quiropraxista para cá. Né? Mas a gente não aceitava que o Matheus fizesse. E para ele também não era conveniente que montasse uma escola, sendo que ele era, na época, referência de curso. Ele queria montar uma escola técnica. Dele. Era a ideia inicial do Matheus, era uma história técnica. E a gente não concordava. A gente dizia, não, o curso é um curso de nível superior, então a gente tem que ter um curso de nível superior no país. Se for para terminar certo, que comece certo, né? Então, Exato. E aí, dessa reunião, até qual que foi o processo disso? Até levando em consideração a classe médica, como é que ela via isso? Essa união, o que vocês estão se movimentando? Teve alguma coisa assim? Não, porque nós éramos um grupo muito pequeno, né? Quer dizer, éramos um grupo pequeno que começamos a criar, quer dizer, internacionalmente a gente começou a fazer barulho, né? Porque a gente queria criar Aí eu já entrei em contato com a Palmer. Gente, eu quero só dizer aqui, todo o gasto que nós fizemos nesses primeiros 10 anos da ABQ saía do nosso bolso, né? Por quê? Porque a gente tinha um amor pela profissão, né? Viu os resultados, queria a profissão dentro do país, então a gente lutava por ela. Então não reclame pelos 400 reais que vocês vão pagar por mês ABQ, por ano, aliás, não é por mês, por ano ABQ. Isso sempre eu que falo isso. É muito pouco, né? Que bom muito pouco. Então, quer dizer, quando a gente começou, a gente botava dinheiro, eu digo sempre, eu poderia comprar 2 casas de luxo com o dinheiro que a gente gastou com a profissão que eu gastei, que Marino gastou, que Nagaya gastou, que nós gastamos nesse período. Mas isso não é o caso, era o entusiasmo para trazer a profissão. Aí iniciamos com a ideia de trazer quiropraxistas de outros países, né, de fora, para vir trabalhar. Aí foi um desastre, né? Quer dizer, aparecia cada louco, entendeu? Eu contei há poucos minutos para o pessoal dali, até que queria vir porque tinha um grupo de nazistas no Amazonas. Nossa, quiropraxista formado. Então só aparecia assim, os caras meio loucos. Então começou a ter essa experiência. A gente teve gente muito boa, como o Greg Boer, que eu não sei se vocês conheceram ele na Fevale, ele veio dar um curso. E o Greg veio, ficou lá em Ilhéus um tempo, trabalhou espetacular. O Roger, né, que voltou, que a mulher era brasileira e trabalhou com a gente lá na Clique, em Brasília. E o Roger está aí até hoje trabalhando, o Roger Dunn. E chegaram pessoas assim maravilhosas, mas queriam chegar muito loucos. Então a gente viu que a única saída era realmente uma escola. E aí a gente começou o processo de achar uma escola, de achar uma universidade que queria, e a gente tinha uma ideia fixa, tem que ser uma universidade que a gente possa começar com o programa de segunda titulação, porque seria o mais fácil inicialmente. Até mais do que criar uma universidade só de quiropraxia, é achar uma universidade que já exista. Exato. E que faça acontecer, né? Porque o Matheus teve a ideia de criar uma escola de quiropraxia, mais técnica. Então, logo a gente começou a diferir. Já começamos o problema para mudar o nome de quiropatia para quiropraxia, né? Que a gente não queria quiropatia. E aí, depois eu fui escolhida presidente.
né? Então, foi todo um processo. Agora, eram reuniões gostosíssimas, né? Muito boa, que a gente vinha para São Paulo, passava um final de semana, um ajustando o outro, né? E trouxemos, assim, eu sempre digo que a gente é meio ousado, né? Porque fizemos um seminário internacional de quiropraxia em Ilhéus. Isso me parece que foi em 94, em Ilhéus, na Bahia, para mostrar a quiropraxia para os médicos, né, para o pessoal e tal. Então, trouxemos um dos mais fantásticos professores para dar aula, fazer uma palestra na Escola Baiana de Medicina da Bahia, né? Então, começamos a trazer gente para poder criar uma identidade. Um momento, né? Um momento para a profissão. E assim foi. Mas aí a gente teve o fato de descobrir que aí, como para a gente entrar na Federação Mundial, a gente tinha que comprovar que éramos um grupo de graduados de quiropraxia. E foi interessante porque o cara do México, o Henrique Benecanut, disse, não, vocês têm o Matheus que não é quiropraxista. E a gente achou um insulto, né? Então a gente pegou o diploma do Matheus e mandamos para a escola, para os arquivos das escolas nos Estados Unidos. A Palme até que ajudou. Era um diploma de onde? Era de uma escola de Healing Arts, que era uma escola que tinha existido e tinha fechado. Tá. Mas quando a escola fecha, os arquivos dela vão para outra escola. E aí a Palme, a gente enviou esse diploma e a Palme pesquisou e recebemos a notícia. Não foi a Palme, não sei se foi a Palme, foi outra universidade que pesquisou, a gente mandou, né? E veio a notícia de que não existiam as pessoas que estavam ali assinado, não existia aquele presidente ou as pessoas que assinaram o diploma. Então, nesse encontro em Ilhéus, a gente teve que discutir com o Matheus sobre isso. Né? Assim, éramos 4. Agora somos 3. Mas a gente discutiu com ele na perspectiva de Ilhéus, a gente discutiu dele parar os cursos. Porque a gente não queria, a gente não gostava desses cursos de fim de semana. Mas o que foi uma bobagem, de alguma maneira, porque esses cursos são muito lucrativos, né? Tem um lucro muito grande. E a gente achava que a gente devia focar em fazer a universidade. Então, a gente fez um acordo com o Matheus. Matheus, olha, você continua, a gente lhe dá um título honorário de quiropraxista, né? E você continua com a gente, a gente tira seu nome para não interferir internacionalmente, para a gente pertencer à Federação Mundial, mas você continua internamente aqui com a gente, trabalhando do mesmo jeito, a gente lhe dá um título honorário, pensamos até pedir a Palme um título honorário para dar para ele. Ele não se interessou ou não rolou essa conversa? Vai fazer a faculdade lá? Não dava, não tinha condição. Ele é um cara que tinha muitos anos já de trabalho, já tinha uma escola aqui. Quer dizer, mas você também, você estava ali no auge e foi. Mas é diferente, ele tinha um nome como quiropata, entendeu? Ele tinha um nome. Então, mas a gente ia dar uma coisa honorária assim, para ele, da Palme, inclusive, nós garantimos que daríamos a ele. E se você parar os cursos. Aí tivemos uma reunião interessantíssima, né, que quase que eu pensei que o mundo ia se acabar nesse momento, mas tudo bem. Ele parou por uns... Não sei se ele parou, mas ele não... Por exemplo, não continuou uns 2 meses e tal. E depois criou a Associação Nacional de Quiropraxia. Aí foi uma punhalada nas costas, de alguma maneira, né? Até porque, qual que foi aí é uma curiosidade minha, no momento que vocês chegaram para ele... Falou, querido, a gente foi atrás de um negocinho e a gente descobriu outro negocinho. Existiu uma desculpa em cima disso, uma explicação, ou não? Não, ele disse que não sabia, não teve resposta, foi muito difícil. Isso foi meia-noite em Ilhéus, nesse resort que a gente estava. Então tínhamos um grupo e a gente se bateu a cabeça, preocupado, como é que a gente vai falar isso, como é que a gente Porque vai todo falar mundo estava sabendo, menos ele. Provavelmente. Então, quer dizer, esse grupinho sabia, né? Então, ter que falar com ele, eu, Marino, o Brent,
Gary Crackles da Palmer, quer dizer, o grupo que estava lá para a gente falar com ele isso, foi muito difícil, né? Mas a gente falou, disse, olha, está dizendo aqui, então poderia, a gente mesmo achou que não, poderia ser um erro, alguém que fez, aí depois teve a pesquisa do Ever, né? Que descobriu a história toda, como é que foi feita, mas aí eu vou deixar para o Ever contar essa história, né? Vai vir, vai vir. Mas até aí a gente achava que não, alguém fez e tal, e colocou para ele. Mas a ideia a gente fez foi dizer, o que a gente propôs foi isso, separa os cursos e a gente faz. E ele não parou, nem ia parar, né? Eram muito lucrativos. Eu acho que não. Até como ele tinha nome, talvez é isso, né? Então, vocês fazem o seu que eu vou fazer o meu, então. Ele era um cara muito inteligente, eu tinha muito respeito pelo Matheus. Querendo ou não, ele foi importante. Ele teve uma importância grande, ele tinha uma capacidade de organização incrível, que eu não tinha, o Marino não tinha. Eu não tinha nada, porque eu não era essa área política, não era a minha área, né? Ele estava mais acostumado com essa gestão e tudo mais. Sim, ele foi uma pessoa importante. Agora, a gente se separou nesse momento, tivemos uma reunião em Salvador e quando soubemos que ele criou a Associação Nacional de Quiropraxia. Aí sim, eu senti uma punhalada nas costas, né? Porque ele não avisou, ele criou e pronto, e aí os caminhos começaram a... E querendo ou não... começaram, aí separaram mesmo, né? Mas aí também foi mais uma dificuldade que vocês tiveram aí durante esses anos todos e a gente está tendo ainda, né? Querendo ou não. E aí, como é que foram esses primeiros anos de ABQ? Foi focado para escolas, então a gente tinha que encontrar uma universidade que tivesse interesse, então viajava muito o Brasil todo. Recife, tinha um contato em Recife na universidade, Aracaju tinha um contato. E era muita negativa? Bahia, né, em São Paulo, não sei o que, a gente batalhava para achar que a gente tinha a ideia de querer abrir um curso. E até que Ângela Kohlberg, que foi uma pessoa muito importante nesse momento na história da quiropraxia do Brasil, a Ângela, só que ela entrou em contato com o Marino, pedindo para o Marino dar um curso de ajuste, de manipulação. Quem é a Ângela? Ângela era professora e era coordenadora, diretora da fisioterapia da Fevale, na época. E é um nome para ser lembrado. Sim. Foi muito importante. Hoje ela é PhD, ela tem é quiropraxista. Show de bola. Então, a Ângela queria que Marino desse um curso para a Fevale, para o grupo dela de fisioterapia. Uhum. E a gente, Marino de Síria, eu estava em Joinville, falando para a universidade em Joinville, ele disse, vem aqui com urgência, tem uma universidade que tem interesse, mas a gente tem que mudar a ideia da Ângela, né? Tem que modificar essa ideia da Ângela. E o Marino veio de carro, me pegou em Joinville e a gente foi para... E quais eram as negativas de outras universidades? Porque com a Ângela e com a Fevale, vocês conseguiram pelo menos entrar ali, mas as outras era não porque... Não era nem não, é um negócio desconhecido. Não vale entendeu? A pena. Um nome horroroso. O nome quiropraxia realmente é um nome complicado, gente, aqui pro Brasil. Hoje eu mesmo peguei um cara do táxi, quando eu falei para ele, quiropraxia, o senhor sabe o que é? Ele disse, o quê? A senhora escreve aqui o nome, porque acabou ele dizendo que vai ser paciente. Né? Isso quando eles não falam, não, eu estou fazendo a quimioterapia lá, né? Pois é. Então é um nome complicado. Então, as universidades, a gente tentava interessar, reuniões e mais reuniões com coordenadores, mas a complicação, a profissão nova, precisava ter alguém com espírito inovador. E foi aí que veio a Fevale e logo depois a Embi Morumbi. Perfeito. Quer dizer, com a ideia de alguma coisa nova, de querer introduzir uma coisa nova. Então, quando a gente foi à Fevale, e o Ramon, que era o reitor da Fevale, foi espetacular para isso, né? Porque na época não era ele, na época era outra Ângela, que era diretora. A Fevale era um centro universitário, não era universidade ainda autônoma, né? Era um centro educativo e tal. Então, quando a gente conseguiu na Fevale, a Fevale entrou com todo o gás. O pessoal que mantém a Fevale, a mantenedora da Fevale, entrou com todo o gás. Enviou uma equipe de televisão para a Palmer, para gravar um programa na Palmer.
Quer dizer, eles investiram muito dinheiro. Compraram a ideia. E a gente viu na hora. E foi engraçado, porque na hora que eu fui ter a reunião com as duas Ângelas, né? Quer dizer, a Ângela, que era a diretora da Fevale, do Centro Universitário Fevale, o centro, não me esqueci como é que chamava no início, e com a Ângela Colberg, que nós fomos ter, eu, Marino e elas duas, eu me via, eu dizia assim, espera ainda, entendeu? Espera ainda, porque não é bem assim, porque ela comprou a ideia, elas compraram a ideia de criar um curso novo. E a ideia foi de criar um curso como eu tinha feito, em curto tempo, como eu já era médica, eu pude, os créditos dessas matérias básicas poderiam ser utilizados. Uhum. Então a ideia foi, e isso era permitido, quer dizer, isso havia um plano internacional também, e depois pela Organização Mundial de Saúde, de iniciar um curso que na época chamava curso de conversão, e que a gente modificou o termo para curso de segunda titulação. Quer dizer, eram pegar profissionais já graduados, treinar durante 2 anos para se tornarem quiropraxistas em países onde não tinha Era a forma mais fácil de crescer ali também. A forma mais fácil. E outra coisa, pelas leis brasileiras, para abrir um curso numa profissão, você tem que ter professores daquela profissão para ensinar. E a gente não tinha, né, no Brasil. Sim. Então, esse pessoal que foi formado primeiro, que são realmente os pioneiros da quiropraxia, que é o grupo acho que eram 24, começou com 31, 32, esse pessoal saiu um grupo que foi ser treinado pela Palmer durante 6 meses. Sensacional. Para ser professor. E aí começou-se lá na Fevale, então. E aí iniciou na Fevale, fizemos isso em 88, fizemos esses 2 anos, né, de programa, onde vinha o pessoal da Palmer. Aí tem toda uma história de envolver a Palmer, né, da Palmer se envolver, a Palmer também comprou o projeto. Então a Palmer mandava o professor que ficava na Fevale, que ensinava. Então todo mês vinha um professor diferente, né? Então foi muito enriquecedor. E isso eu acho que é outra parte. Você tem que convidar a Ângela Colberg para falar dessa. Mas o podcast é isso. Você vai fazer essa ponte pra gente? Faço, então tá sim, bom. Com o maior prazer. Eu espero, viu, Ângela, que você aceite, porque você foi uma pessoa fundamental nesse processo inicial e desse grupo. E também outras pessoas desse grupo que se tornaram o Nilo, né? Eu nem vou nomear, porque são tantos, né? Esse grupo inicial foi um grupo muito importante, foi um grupo de professores do curso da Fevale. Aí o que é que aconteceu? Quando a Fevale ia iniciar o curso de graduação, já em 2000, que ia começar o curso de graduação, aí o que aconteceu? O professor Gabriel, que era o presidente daqui da Anhembi Morumbi, Matheus foi contactado pelo Matheus para abrir um curso técnico aqui. Aí o Eduardo Bracher, que é outra pessoa que você tem que trazer para cá, o Eduardo Bracher soube dessa história, me comunicou e a gente veio ter uma reunião aqui na Anhembi Morumbi em outubro ou novembro, final de outubro, início de novembro, para se discutir a abertura do curso, porque o professor Gabriel queria que a Anhembi Morumbi fosse primeiro do que a Fevale, para abrir o curso de graduação. E aí ele queria já abrir em março. Aí queria fincar a bandeira ali já. Fincar a bandeira. E aí eu me lembro que o David Chapman Smith, que é o secretário-geral da Federação Mundial de Quiropraxia, estava nessa reunião, e o David disse, não, é impossível, não há história no mundo que se comece a universidade em 3 meses, 4 meses. Não existe isso. Não teve história com o professor Gabriel. Sim, é outra pessoa que eu tiro o chapéu, porque foi um dos grandes, ele e o professor Ramon, da Fevale, nos ajudaram durante todo o tempo, tanto para a BQ como para o processo de legislação, né, para todo esse processo. Então, foram 2 pessoas muito primordiais de ajuda nesse período. Show de bola. A gente conversou com a Ju e você ficou na presidência da BQ o quê? 10 anos? 10 anos e um pouquinho. Mais um pouquinho. E aí, qual que foi o ponto ali, o estalo de você querer se afastar e colocar alguém ali? Por que aconteceu isso? Foi o seguinte, no momento que formou esse primeiro grupo pela Fevale, então, porque a ABQ era o grupo que maior crescia, né? Então, saímos de 3, passamos para 8. Olha, que crescimento espetacular. Mais de 100%. Né? Então, a gente ia crescendo assim, passava para 10, aí
foi saiu o Ricardo daqui para estudar fora, o Eduardo, né, que a gente teve de alguma maneira um contato de dizer, não, vai para Palmer, vai para... Legal que vocês conseguiam ainda Exato. pensar ali o pessoal, né? E aí começou a sair para estudar, porque para estudar fora é um custo muito grande, precisa ser um pouco meio doido, né, assim, para sair, deixar tudo e ir para lá. E o custo é muito alto. Então foi o pessoal, né, foi o Eduardo, foi o Ricardo, e voltou. E quando com o grupo da Fevale que se formou, então eu digo, bom, está na hora de passar o bastão. Aí passei para o Eduardo. Uhum. Eu digo, Eduardo, agora você continua com a BQ. Já estava na hora. Tá. Né? Esse era o projeto, porque você batalha. É uma admiração muito grande internacional em pouco tempo, não há na história da quiropraxia mundial que um grupo pequeno como foi a gente, consegue abrir uma escola em 5 anos, um programa de quiropraxia em tão curto tempo. Então isso é muito admirado internacionalmente. E a gente teve um apoio internacional muito grande. Primeiro, obrigado, né? Só tô aqui hoje por causa de você, então. Só isso. E aí o Bracha que segurou essa bucha aí durante um tempo. O Bracha segurou, né, a ABQ, e depois então foi o Ricardo. Se eu estou me lembrando certo, viu, gente? Porque a mente já começa a falhar. Tanta coisa, mas foi o Eduardo, depois foi o Ricardo. Fujikawa. O Ricardo Fujikawa. E aí, eu me lembro quando eu falei com Juliana. Eu disse, Juliana, você vai se candidatar a presidente, você vai ser a próxima presidente da ABQ. Juliana, não sei de nada, eu não sei como fazer. Eu digo, vamos embora, vai lá, eu te ajudo. Você não vai fazer muita coisa, não, te ajudo. Vai fazer muita coisa. Você iludiu ela, então. A gente tinha que iludir, né? Para fazer essas coisas, tinha que dar uma ilusãozinha, não é, Juliana? É isso mesmo? Não, vai ser tranquilo. Pois é, e aí a gente conseguiu, quer dizer, que esse grupo segurasse. Bom, aí nesse período teve uns percalços, né, que eu acho que vale a pena, quando você falar com o Ricardo, com as outras pessoas. Tivemos que, de alguma maneira, intervir em algum momento. A gente teve que juntar um grupo para intervir para salvar a BQ, né? Essa história é tão interessante, tem tanta coisa Vai lá. interessante, porque já escrevemos uma parte dessa história, o Brent escreveu, já foi aceito e ganhou até prêmio, né, na Associação de História da Quiropraxia Internacional, e já tem uma segunda, é o terceiro trabalho que a gente faz dessa história. Esse último foi da briga com a fisioterapia, com o conflito, que também é uma coisa que não existe. Né? Mas você me fez uma pergunta lá atrás, que eu não respondi, como é que foi a classe médica? Eu acho que nem existia, porque era um grupo pequeno, a gente estava tentando muito focar na escola. E médicos começaram a ser pacientes. E a associação médica acho que achava que não era muita coisa. Não vai dar em nada isso aí. Aí, em 2000, entrou fruto indireto de Matheus, entrou a Inês Nakajima, que trabalhou com o Matheus na época, que formou com o Matheus antes de ser fisioterapeuta. Ela disse que é a primeira fisioterapeuta quiropraxista, mas ela é o contrário, ela era quiropata para depois fazer fisioterapia. O Ever falou que tem toda essa documentação. Tem, sim. Então, entraram e ele veio oferecer à ABQ o trabalho dele, era o Joel, que era o companheiro de Inês. E ele veio oferecer o trabalho dele para fazer com a gente. Mas eu sabia, o Matheus tinha me falado dele. Então havia a gente sabia que não era uma coisa legal, então não queria nenhum trabalho com ele. E ele aí partiu, ele tinha amizade com o cara do COFIT, com o presidente do COFIT, e ele partiu para o COFIT de São Paulo e estamos aí hoje nessa... Deu a ideia de fazer disso uma lei, né? Dentro do conselho, de fazer a quiropraxia uma especialidade. Que é o único lugar no mundo, né? Que é assim. Não existe lugar nenhum do mundo que tem isso. Só isso. E aí eu me lembro que eu encontrei com Brasília com o professor Gabriel e a gente contratou um dos melhores escritórios de advocacia de Brasília, que a AMB pagou, o professor Gabriel pagou,
para lutar contra isso, em 2000, para lutar contra essa resolução do conflito. Mas o erro grande foi uma firma grande demais, muito famosa, que não tinha interesse em poucos gatos pingados, numa profissão que nem estava estabelecida no país. Nossa, eu vou entrar numa briga assim que Será que vale a pena? Não, eles botaram como, mas o que eles usaram de argumentação, aí o juiz não considerou. Não considerou. E logo depois foi que a gente conseguiu achar um advogado espetacular de Brasília. A gente deve muito a ele, o Maia, a gente deve muitíssimo a ele, que comprou a briga. E aí ele conseguiu como é que chama? Conseguiu emperrar, né? Barrar. Quer dizer, que não poderia, o COFID não poderia processar, fiscalizar qualquer coisa que desse. vira e mexe a gente ainda tem isso, né? E o Maia foi muito interessante, porque ele comprou nossa briga. Pô, a BQ soltou uma nota, sei lá, semana passada, falando... Pois é, e ainda está rolando, você vê, né, que ainda está rolando aquele período. E o Maia, mas graças ao Maia, porque tem um precedente. Sim. Né? Teve esse precedente do habeas corpus. O habeas corpus, como é que chama? Eu nem me lembro mais como é que chama, mas eu acho que foi um que conseguiu barrar o conflito. Mas aí houve tentativas do conflito durante esse período. Então, essa briga com o conflito começou em 2000, e foi o Joel e a Inês que começaram. Por quê? Porque eles tinham interesse, ela tinha um curso, ela fazia curso de final de semana e dava para fisioterapeuta. Então, e aí ganhava dinheiro, né? Muito dinheiro. E aí eles queriam fazer isso. Né? É a coisa óbvia, né? Você acha que a indústria farmacêutica vai incentivar uma profissão que não recomenda medicamentos? De maneira nenhuma. E você acha que uma pessoa que ganha dinheiro com curso vai querer recomendar uma faculdade ou uma regulamentação de profissão? E esse foi o problema inicial que a gente teve, né? E depois com o Joel e a Inês. E depois dessa trajetória inteira, principalmente de luta aí na quiropraxia aqui no Brasil, como é que você vê hoje a situação da quiropraxia no Brasil? Em cima da faculdade, dos estudantes, dessas partes de regulamentação? Eu acho que nós precisamos, eu acho que a BQ tem sido muito bem gerenciada, apesar, gente, de ver gente falando mal, porque a BQ é isso, a BQ é aquilo, a BQ não. Ninguém sabe do trabalho que o pessoal tem. Só quando você participa lá dentro da diretoria é que você sabe o trabalho que tem. Porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. E quem reclama geralmente é a pessoa que não paga, né? Exatamente. Então, o mínimo que pode ser feito é pagar. Eu pago todo ano. A Ana Facnato falou, eu estou morando nos Estados Unidos e pago a BQ. A gente paga a BQ. Por quê? Porque a gente acredita. É o único órgão, por exemplo, que além de eu me sentir mãe, né, hoje é avó, né, da BQ, né, mãe da BQ, porque a gente criou, né, com o maior carinho e pusemos o nome, criamos, lutamos muito internacionalmente. A BQ hoje tem uma moral muito grande, tem uma internacionalmente, se você falar Associação Brasileira de Quiropraxia, ela tem um peso, ela tem uma credibilidade muito grande pelo trabalho todo que foi feito, que a gente fez no início e que o pessoal continuou depois, até hoje. Então, todo esse trabalho que a BQ faz hoje é fantástico, mas eu acho que tem duas coisas que a BQ tem que focar e que os quiropraxistas no Brasil têm que focar. São duas coisas muito importantes. Uma, abrir outros programas de quiropraxia, abrir outras escolas. Então, a gente conseguiu, em 5 anos, do zero, abrir 2 escolas. Hoje não é do zero. Hoje tem programa, hoje já tem o programa que está na EMBI, que pode ser utilizado. Antes a gente teve que criar do nada. Eu me lembro da gente sentado junto, criando um programa de quiropraxia que não havia. Né? Então, hoje já tem a EMBI, tem a FEVALE, que tem já o programa, já é reconhecido pelo MEC, já é reconhecido pelo Ministério do Trabalho, quer dizer, são 2 universidades que têm nota alta pelo MEC, o programa de quiropraxia tem uma nota muito boa pelo MEC. Então, a gente não tem legislação. Isso cria um problema com universidades
né, para poder abrir o programa. Mas nós temos que focar em abrir outros programas de quiropraxia. Essa é uma coisa. E segunda coisa muito importante é se criar um grupo, nem que seja uma fundação, talvez o Instituto Idequiro, que eu pertenço, que eu faço parte do nosso grupo do Idequiro, a gente vai levantar uma campanha para conseguir, não estou dizendo que vamos, isso aí eu estou dizendo, talvez, se não tiver outra pessoa que levante, da gente levantar uma campanha para divulgar a profissão. Porque a gente tem os físios aí fazendo seus cursos de final de semana e dizendo que o COFITO botando de vez em quando outdoor, dizendo que a quiropraxia pertence aos fisioterapeutas, e nós precisamos entrar com uma coisa seríssima de divulgar a profissão a nível nacional. Então são duas coisas que eu vou complementar em cada uma dessas. Primeiro, cara, você que está escutando esse podcast, vendo pelo YouTube, se inscreve, vai espalhando. Eu acho isso muito divertido, estava comentando com você. Eu, mais do que ninguém, eu tô aprendendo pra caramba, conversando aí só com a nata da quiropraxia. Então isso já tá me satisfazendo pessoalmente. Mas a ideia é fazer esse programa chegar nas pessoas. E o que eu tava conversando com o professor Ometo também era isso. As pessoas estão começando a vir perguntar pra mim. Pô, Francisco, eu fiz um curso de quiropraxia, mas eu acho que eu tô precisando aprender mais. O que você acha da faculdade, não sei o quê. Então, assim, tá funcionando. Então isso já tá sendo super gratificante, mas você aí atrás precisa apoiar. Porque assim, hoje, ó, lá no meu canalzinho super humilde do YouTube, metade das pessoas que assistem não são inscritas, cara. Então assim, você precisa apoiar e precisa ajudar, então faz esse favor pra gente. A segunda coisa é em relação à faculdade. Vou dar um spoiler. Existe um baiano que se formou comigo, chamado Lucas Lopes. Eu já sei da história e já vou à Bahia. Já combinei com o Lucas que eu vou à Bahia agora nas minhas férias para conversar com a universidade lá. Perfeito. Ele tá vindo pro seu curso aqui em São Paulo. Eu sei, a gente vai combinar. E eu vou gravar com ele também. Então, assim, hoje quem trabalha com você, o Gleidson, ele também se formou comigo. Então, assim, ele já falou pra mim, ele falou, Chicão, vamos lá pra Bahia, cara. Primeiro que você vai morar na praia. E segundo que, me ajuda a abrir a faculdade. Eu falei, não, vai lá, eu sei que você consegue. E, certo. Assim, a gente teve a Brasília, a Universidade de Brasília. Não entendo por que não andou. Eu fui a Brasília, visitei a universidade, porque hoje eu sou, quando eu deixei a BQ, eu digo, agora a gente tem que ampliar mais. Eu não sou uma pessoa que posso ficar parada, né? Eu amo essa profissão, eu tenho entusiasmo por essa profissão. Gente, eu vou dizer uma coisa, viu? Cada vez que eu tenho um problema de coluna e que eu vou ao meu quiropraxista, ele me trata e eu saio bem, eu digo, agora eu entendo por que é que eu luto tanto por essa profissão. É uma injeção de gás. Né? Porque dá uma injeção toda vez. Então, é uma profissão bonita, é uma profissão que precisa se ter no país, né? E ter bons profissionais. Por isso que a gente criou o Idequiro, para ter bons cursos, para se criar uma outra noção dentro do país, de desenvolver a profissão bem feita dentro do país. Então, com isso tudo, de buscar as escolas, eu passei para a América Latina. Hoje eu sou diretora executiva da Federação Latino-Americana de Quiropraxia, da FLAC. E a gente trabalha também com o mesmo empenho, do México ao Chile, tentando abrir escolas em outros países para fazer a profissão crescer na América Latina. E essa luta a gente tem que trazer, a gente precisa de gente, né? São vocês que têm que vir para ajudar. E assim, principalmente entrando nessa parte de curso, você mais do que ninguém sabe a dificuldade que é trazer um cara referência nos Estados Unidos ou em outros lugares para vir aqui no Brasil. É caro, sai caro, e as pessoas, principalmente, aí vai uma bronca pros quiropraxia. Eu sempre dou bronca, né? Como se eu fosse alguma coisa. Mas, cara, a participação, né? A participação, comprar a ideia, ninguém sabe, todo mundo só reclama de preço. Nossa, esses cursos são caros, são isso, são aquilo. O custo é muito alto. E a gente, eu vou lhe dizer uma coisa aqui, viu? A gente consegue trazer essa parceria da FLAC com o Idequiro. Então, a gente consegue trazer o Idequiro aqui dentro do Brasil, aqui em organiza, porque eu não tirei a condição de organizar lá de Toronto, no Canadá. Então, como também no México, quando a gente faz curso no México, ou quando a gente faz curso no Chile, tem que ter um grupo local para organizar. Então, essa parceria, a gente consegue trazer pessoas de peso com honorário baixo. Porque o cara também quer ajudar. Né? O cara quer ajudar.
Então ele vem, a Elise, que está vindo agora de pediatria, o Randy, que está vindo também de esporte, né, que vai dar esse curso esse final de semana, eles estão vindo com honorário bem baixo, que eles não fariam isso nos Estados Unidos, para ir para dar um curso em qualquer outro lugar. E a gente consegue. Nós trouxemos a Lisa Killinger da Palmer, professora da Palmer, de geriatria. Então, todo mundo que a gente traz e consegue um honorário baixo. Por isso que a gente pode cobrar um preço, que a gente tenta colocar um preço baixo. Porque se a gente fosse cobrar realmente, se eles cobrassem que valeria? Porque aí tem transporte em dólar, tem hospedagem, tem alimentação, tem tudo isso. Né? Então, o custo é muito alto trazer. Mas estamos já com a programação para o próximo ano, que está muito boa do IDEQUIRO e da Tem FLAG. alguma coisinha que pode... É uma das coisas que a gente vai querer trazer, que vai vir aqui no próximo ano, vai ser estenose de coluna, que é uma coisa que todo quiropraxista se bate que não sabe como tratar. E que a ideia é que não tem nada a fazer. E tem. E é feito por um quiropraxista no Canadá, que é professor da Universidade de Toronto, um PhD, e que criou um método de tratamento para recuperar o paciente com estenose, para ajudar ele a viver melhor, o paciente de estenose, ajudá-lo a viver melhor. Então, está difícil a gente trazer o Carlo Amendolia. Toda vez a gente se encontra em Toronto e ele quer vir, mas o custo dele é muito alto e ele quer um trabalho multidisciplinar. Ele quer vir para dar um curso multidisciplinar, que eu acho que a gente ainda não está preparado para isso. Mas nós conseguimos que uma pessoa que fez curso com ele várias vezes e tal, que está vindo, o John Hyland, está vindo em novembro para dar esse curso de estenose junto com a Peg Seronk de radiologia. Então a gente vai ter um curso muito bom. Completo, né? Pô, então assim, participa aí primeiro. Um dos cursos, né? E ainda vai ter o Fernando de Togo em março. Então, assim, não dá para perder. Então, primeiro tem a página da IDEQUIRO, né? Exato. Os grupos de Facebook, grupos de Instagram, de WhatsApp, tá sempre aparecendo coisinha Exato. ali. Então é legal, primeiro, vocês curtirem, irem e divulgar isso também, porque precisa fazer acontecer. Porque se a pessoa termina a faculdade e para de estudar, fala assim, meu querido, a vida é uma eterna evolução. Você vai parar no tempo. Então, até hoje, olha, gente, eu já me formei em 90. Quantos anos são? Nem sei mais. Já passou dos 25? Eu nasci em 89. Oh, meu Deus do céu. Então, eu me formei em quiropraxia em 90. Eu faço todos os cursos, exceto eu não posso fazer quando eu estou organizando o congresso, a coisa, porque quando você está sentada calmamente, vem um problema para resolver. Mas eu faço o curso até hoje. A gente está sempre aprendendo coisas novas. Então, o que a gente está fazendo com o IDEQUIRO é trazendo esse pessoal, né, trazendo gente de peso para dar aulas aqui, para você poder, de educação continuada. E a gente faz isso pela FLAG, por exemplo. A Elise está dando esse curso aqui, de pediatria, está dando no México no outro final de semana, e está dando em novembro no Chile. Então, a gente leva para a América Latina, e o México também, tudo isso, toda a América Latina, educação continuada, porque e por um preço, tem que ser um preço que dê para cobrir as despesas, quer dizer, a gente não ganha, não dá para também uma coisa ser louco ganhar, não tem condição. De também ficar bancando. Não dá para bancar, você já bancou... eu já banquei demais. Você já bancou a profissão aí durante quantos anos, né? Vai querer bancar mais? Já bancamos demais. Não, tem muito os pioneiros aqui. Quiropraxista ganha dinheiro. Então para de ser mão de vaca e vai fazer curso, pelo amor de Deus. Pois e vou dar uma cutucadinha. Você gostou do formato? Adorei. Olha que seria ideal, você que está trazendo esse povo para cá, a gente fazer uns podcasts internacionais, hein? Mas pode sim. A doutora Elise vai estar aqui nesse final de semana e o Randy. Então, joguei o verde. Vamos ver o que a gente vai plantar aí. A BQ, tá escutando a gente também? Me leva lá pro congresso pra gente fazer, né? Dar essa abertura com os profissionais que estão vindo lá de fora. Olha que sensacional, né? Quer dizer. E a gente pode ajudar do IDEQUIRO, se você quiser, a gente tem contato e a gente faz isso. Só que eu vou precisar de um tradutor. Espanhol eu manjo, mas inglês... Não, tem que ser inglês inglês. Eu não quero passar essa vergonha
Você tem que aprender a botar subtítulo, né? Botar aqui. Não, mas vai ter. Nossa, não, eu vou pagar alguém pra isso. É muito trabalho. Eu sou quiropraxista. Eu vou contratar um editor só pra fazer isso. Então, olha, gente, eu penso o seguinte, se atualizem, busquem cursos, dê apoio aos cursos, porque é assim que a BQ pode trazer. A gente dá um preço menor para os associados da BQ e da FLAG, né? Então, participem da BQ, é muito importante. Quando você se formar estudante de quiropraxia, se inscreva na BQ, não só por ter o número que vai lhe ajudar, mas pagar todo ano para fortalecer a profissão. É um dinheiro que você vai gastar, que vai ser muito pouco, é nada quase, para o que a BQ está fazendo por você. E assim, olha a história, olha a injeção de gás que você está dando, principalmente em mim, pelo amor de Deus, e a gente não pode deixar isso não ir para frente. As pessoas elas precisam saber dessa história, elas precisam saber da dificuldade que foi para elas valorizarem isso, principalmente. Né? E uma das coisas que nós estamos fazendo pelo IDEQUIRO, que o IDEQUIRO assumiu esse papel, nós vamos fazer uma linha do tempo da quiropraxia no Brasil. E a gente quer colocar isso nas universidades, nas 2 universidades, e na sede da BQ, que como vai ter o congresso em Brasília, muita gente provavelmente vai visitar a sede da BQ. Sim. Então, é uma maneira de a gente colocar no site, entendeu? De estar divulgando isso, para você poder ver quem foram as pessoas. Você vê o Eduardo Bracha, você vê um Ricardo, você vê uma Juliana Piva, você vê o Roberto, que está aí agora. Então, você vê a mim, né? Então, ao Nagaia, o Marino. Então, são pessoas que tiveram não é só ver, mas é ver a história, como é que aconteceu, a história, como é que se passou, e você poder ter orgulho da profissão que você escolheu. E saber que houve uma luta aí para chegar a esse ponto. O que vocês estão tendo hoje foi uma luta de uns poucos. E que a gente tinha o quê? Uma paixão. Essa paixão que a gente quer transmitir. E eu acho que o quiropraxista tem essa paixão, tem. Né? Tem. O que a Ana Facchinato falou no último programa. Ela falou que a quiropraxia escolhe as pessoas, né? Então, se você não tá ali na mesma sintonia, provavelmente você não vai pra frente. Você precisa estar ali bonitinho. Exato. E acho que o americano tem muito isso, porque lá a história da quiropraxia também foi algo muito violento até, né? Na sua essência. E eles nunca deixam isso morrer, ainda né? Tem, né? Ainda tem histórias de então, brigas. E aqui, que a gente tá falando aí de um período de 30 anos. Exato. Então, assim, não vamos... E lá é uma história de 125. Exatamente. Né? Então, querida, muitíssimo obrigado. De verdade. Prazer, muito grande. Nossa, acho que a gente precisa disso. Não pode deixar morrer aí, não. A gente precisa botar isso pra frente, a gente precisa apoiar de alguma forma. Esse projeto aí de podcast e tudo é uma forma que eu encontrei pra tentar ajudar, né? O Ever falou que quer vir passar um fim de semana em casa. Ele falou, não, a gente vai gravar uns 5 programas, porque ele gosta de falar, né? Então, o negócio vai render. Tem que fazer como você fez, né? Porque eu também gosto de falar, mas você vai dirigindo, você é um bom... Gostou? Gostei, obrigado, gostei. Hein? Ganhei o dia hoje. Então, assim, gente, vamos seguir lá as coisas todas, vamos seguir lá IDEQUIRO também, né? Principalmente lá em Brasília, na Bahia, em todos os lugares que não é o eixo ali de sul, sudeste, né? Onde a quiropraxia ela tá mais fervorosa, é algo que precisa crescer bastante, né? Então a gente precisa apoiar isso também. O Lucas aí, a gente vai conversar com ele, a gente vai falar dessa história da faculdade na Bahia. Você tem que trazer o Nagaia para conversar. Eu acho que o Nagaia pode mostrar uma outra eu quero conversar com todo mundo. Né? Eu quero conversar com todo mundo. Mas olha, foi um prazer muito grande. Eu fiquei muito contente quando eu vi a sua iniciativa e sempre eu admiro essas iniciativas. Obrigado. Porque são coisinhas assim que nós precisamos divulgar, gente. Divulgar a profissão o máximo que puder. Viu? Porque é uma profissão maravilhosa. Tô bem. Salva de palmas para Cida Borges. Tô bem. Então, até a próxima semana, hein? Tchau, tchau.